turminha! Boa tarde! Tudo bem, meus amores? Galerinha, vamos trabalhar hoje gramática, né? Mais um pouquinho aí de português e vamos falar um pouquinho a respeito do uso do porquê, tá? Relembrar, né, turma? Quando eu uso porquê com acento, quando eu uso porquê separado com acento, quando eu uso ele junto, com acento ou sem, tá bom? Então a gente vai relembrar um pouquinho, tá bom? Olha só, turma. Utilizo o porquê separado, sem acento, para eu fazer uma pergunta. E ele vem no início da frase, ó. Por que você ainda não estudou? Uma pergunta, então ele vem no início da frase e ele vem separado e não é acentuado, tá? Mas cuidado, o porquê, esse porquê aqui, ele às vezes dá um pouco de dor de cabeça também, porque muitas vezes ele vem no meio da frase e ele não tem acento, ele está separado. Por que isso acontece? Porque você pode mudar pelo motivo ou por qual razão, então você tem que ficar muito ligado, tá? Mas o importante é você saber que esse porquê no início da frase, separado e sem acento, é uma pergunta, tá bom? Ó, utilizo o porquê separado e com acento quando você vai fazer uma pergunta, só que ele tá lá no final da frase ou da oração, tá? Ó. Utilizo o porquê com acento no final de frases ou orações quando vou fazer uma pergunta. Então, se você vai fazer uma pergunta e o porquê tá lá no final da frase, ele tem que ser separado e com acento, ó. Exemplo aqui no nosso quadro, né? Você não assistiu a aula hoje? Por quê? Esse porquê separado com acento, tá bom? É uma pergunta, é uma pergunta. Esse porquê veio no início, sem acento, separado. Esse porquê veio no final, com acento separado, tá? O porquê junto, turma, e sem acento, ele tem valor de pois. Você pode trocar por pois, tá? Você pode substituir. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Eu não tinha estudado ainda porque não conhecia o Centro Educacional Ramiro. Show de bola, né? Olha só. Eu não tinha estudado ainda, pois não conhecia o Centro Educacional Ramiro. Se você conseguir trocar por pois, aí você vai conseguir fazer o porquê juntinho, sem acento, tá bom? Utilizo o porquê junto e com acento para você fazer, para substantivar aquela frase, aquela palavra ali, você pode utilizar com substantivo, tá? Posso trocar por um motivo ou por uma razão, tá? Olha só, vamos lá. Não sabemos o porquê de você não ter estudado, então você pode substantivá-lo. Não sabemos o motivo de você não estudar. Não sabemos a razão de você não estudar. Entenderam? Não é difícil, né, gente? É só ficar ligadinho, relembrar daquela musiquinha que a tia ensinou. Lembra da musiquinha? O ano passado vocês foram meus alunos, então vocês lembram, ó. A tia vai cantar aqui pra vocês, ó. Porque no início da frase ele vem separado sem acentuar. Porque no final da frase separar com acento, eu vou perguntar. Porque junto, sem acento, sem nada, eu lembro do pois para explicar. E o porquê, juntinho com acento, eu vou substantivar. Porque no início da frase ele vem separado, sem acentuar. Agora você vai lembrar, não vai? Então, turma, ó, arrebenta aí nos exercícios e se tiver dúvida, chama a tia, tá bom? Beijinhos!